Isso. Graça e paz, boa noite. Boa noite não, boa tarde, né? Peço perdão aos irmãos aí pelo atraso, mas tivemos aí alguns probleminhas técnicos. Agora precisa ver se o problema é um problema técnico ou se é o problema de quem está atrás do problema técnico, né? Mas louvado seja Deus, mais uma tarde que o Senhor nos prepara para estarmos aqui reunidos, né? Para podermos falar da palavra de Deus. Por graça e misericórdia do Senhor, deixa eu só ajustar algumas coisas aqui. Por graça e misericórdia do Senhor, nos permitiu estarmos aqui para poder falarmos das coisas dele, né? E é muito interessante, nesse semestre estamos estudando aqui o verdadeiro pentecostalismo, que é o assunto, o tema é a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E é muito interessante isso, já deve ter falado em outras aulas para com os irmãos, os demais professores que aqui passaram, sobre as distorções, as dificuldades, os exageros, né, que há em nosso meio devido à dificuldade, né, que a igreja tem de manter uma sã doutrina, de manter uma teologia equilibrada, de obter um comprometimento com a palavra, e para isso nós estamos aqui. Eu louvo a Deus pela Igreja Cristã da Trindade, que nos permite, né, podermos ter uma igreja com uma sã doutrina substancial, né, ética, preocupado com a sã doutrina, preocupado com as Sagradas Escrituras, com o ensino doutrinário, e louvo a Deus pela Igreja Cristã da Trindade por isso. Bom, agora à tarde, aprove Deus que eu viesse aqui compartilhar com os irmãos sobre o comprometimento com a palavra de Deus. É a lição de número 8, né? E aprove Deus que isso fosse possível. Só um minuto. Então, temos aqui Lucas capítulo 11, no versículo 28, diz assim: bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. No nosso textuário, essa passagem, ela retrata o benefício que nós temos de ouvir a palavra de Deus e guardar em nosso coração. Para quê? Para que ela, guardada em nosso coração, nós venhamos ser usados como instrumentos nas mãos do Senhor, que nós venhamos render frutos para o reino de Deus. Então a palavra, ela é nosso norte, a palavra é o nosso guia. E aí nós adentramos como verdade prática aqui na nossa revista, né, da lição número 8, diz assim: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infabilidade. E isso é muito interessante, né, meus queridos? Porque a autoridade divina da Bíblia tem que fazer parte na vida do cristão. Nós, como os crentes pentecostais, né, que somos classificados como dar mais ênfase às experiências, dar mais ênfase aos dons manifestados do que
a autoridade divina da palavra de Deus. E isso é uma inverdade, isso não é de forma correta. Nós somos pentecostais, mas os dons, os frutos, as manifestações, todas elas são confirmadas nas Sagradas Escrituras. Dentro da palavra de Deus, meus queridos, quando nós temos ela, como nós somos comprometidos com ela, nós entendemos que ela é um manual de instrução para a nossa vida. Quando nós somos comprometidos com a palavra de Deus, nós entendemos que as Sagradas Escrituras são chamadas pelo próprio Jesus de a palavra de Deus. Quando nós somos comprometidos com a palavra de Deus, o poder dela, da palavra de Deus, é capaz de vencer o pecado, vencer o inimigo, vencer o diabo. Quando nós somos comprometidos com a palavra de Deus, nós temos a espada do Espírito Santo. Através do Espírito Santo nós somos guiados. Através da palavra de Deus, comprometidos com elas, nós alcançamos, nós rompemos em fé. Quando nós somos comprometidos com a palavra de Deus, nós entendemos que ela é divinamente inspirada e apta para nos ensinar, para nos admoestar, nos orientar, quando sempre necessário, dirigidos pelo Santo Espírito. Quando nós somos comprometidos com a palavra de Deus, nós entendemos que ela é viva, poderosa e capaz de transformar vidas. Vida essa que a minha e a sua foi transformada através do poder do Espírito Santo, através de Jesus e da sua santa palavra. A nossa verdade prática tem como a autoridade bíblica, a divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, conforme nós vimos, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como a plena, total garantia da infalibilidade. Quando nós adentramos aqui no primeiro tópico, número 1, a autoridade da Bíblia. A primeira coisa que nós devemos entender, a primeira coisa que nós devemos compreender, a primeira coisa que nós devemos ter como entendimento, que nós pentecostais, nós somos uma igreja pentecostal. Nós pentecostais amamos a palavra de Deus e somos comprometidos com ela. Vou repetir, a autoridade da Bíblia. Nós, como os pentecostais, amamos a palavra de Deus e somos comprometidos com elas. Então, meus queridos, nós devemos entender que, como eu disse anteriormente no início da aula, que nós somos classificados, somos taxados em darmos mais ênfase às experiências, às manifestações, em detrimento à Bíblia, às Sagradas Escrituras. E como eu disse e reforço, isso é uma inverdade. Nós, como pentecostais, nós somos vistos por alguns como sensacionistas. Mas isso não é verdade, porque a palavra de Deus é que dita a nossa regra, é o que dita a nossa prática, é o que dita como devemos andar. Sempre costumo dizer que enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus, enquanto aguardamos o arrebatamento da igreja, enquanto estamos aqui, neste mundo, vivendo para pregação da palavra, vivendo para proclamar o Evangelho, nós já temos a palavra como devida e divina escritura sobre as nossas vidas, como divina e autoridade sobre as nossas vidas. Se você quer ser um bom pai, as Sagradas Escrituras ela te ensina. Se você quer ser um bom filho, as Sagradas Escrituras elas te ensinam. Se você quer ser um bom profissional, se você quer ser um profissional que espelha Jesus, espelha Deus, onde é que você quer que você esteja, as Sagradas Escrituras ela te mostra. Se você quer ser uma pessoa equilibrada, coerente, manifestar os frutos do Espírito perante a sociedade, andar nos caminhos do Senhor perante a sociedade, a palavra de Deus ela é suficiente para poder
nos guiar, nos conduzir como bússola. Nós vamos adentrar aqui agora no tópico do primeiro subtópico, que fala sobre a sola escritura. A sola escrituras, como todos sabem, foi uma das chamadas 5 solas, né? E dentro dessa questão, dentro dessa situação, a sola escritura é a chave de uma doutrina central, onde utilizada pelos reformadores. Houve um contexto histórico, em uma época, que a Igreja Católica era detentora da palavra de Deus. Eram poucas pessoas que tinham acesso às Sagradas Escrituras. Permitindo isso, Martinho Lutero, no século XVI, foi idealizando a Reforma Protestante. Por Martinho Lutero, ele pretendia promover o livre exame das Escrituras. Exames esses que ele entendia que levavam o homem a receber a salvação pela fé e desenvolver no reino de Deus o sacerdócio universal dos crentes. Infelizmente, nos dias atuais, temos aí alguns grupos religiosos, né? Como os católicos romanos, que têm a Bíblia e a tradição como regra de fé e prática. Temos também as testemunhas de Jeová, também, que tem a tradução do Novo Mundo, e mais a revista Sentinela, como regra de fé e prática. Temos também os Mormons, que obtêm a Bíblia e mais o livro de Mormon, também como regra de fé e prática. Porém, nós, pentecostais, nós, protestantes, nós, crentes evangélicos, firmados na palavra de Deus, alicerçados nas Sagradas Escrituras, nós entendemos que somente a Escritura, somente a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é autoridade sobre as nossas vidas. Quais são os nossos fundamentos por acreditar nisso, por crer nisso, por ter a nossa fé alicerçada nisso? Embora o conhecimento literário e intelectual, filosófico, teológico e cultural não sejam negados pelos cristãos pentecostais, a prioridade para a formação do pensamento pentecostal é prioritariamente o ensino bíblico. Porque, pois mover o Espírito é uma revelação puramente bíblica, e as suas implicações totalmente dirigidas a expectativas divinas e celestiais, totalmente antagônica, ou seja, diferente ao pensamento terreno e secularizado. Então, meus queridos, nós vemos nos dias atuais esses tipos de pensamentos, de conhecimentos, adentrando a igreja. E isso não é errado, meu irmão e minha irmã. Isso não é errado, meu querido. Nós devemos ser, sim, pessoas que devemos fazer parte do conhecimento literário, filosófico, intelectual, teológico, cultural. Porém, a sabedoria do homem nunca deve estar acima da sabedoria de Deus. Todo esse tipo de situação, todos esses tipos de ensinamentos, eles devem estar submissos à palavra de Deus. Devem estar submetidos à palavra de Deus. E devido a essas questões, devido a esse ensinamento terreno e secularizado, a igreja ela tem passado por maus bocados. Porque esse tipo de ensinamento que tem adentrado a igreja é um ensinamento diferente do que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Também não estou dizendo que o pentecostal, por sermos pentecostais, devemos ser ignorantes a esses ensinamentos. Porém, torno a dizer, tudo deve estar abaixo, deve estar submisso às Sagradas Escrituras. E entender e buscar os dons espirituais, o mover do Espírito sobre a nossa vida, em oração, em jejum, através da própria palavra de Deus, para que não venhamos cair em sãs doutrinas. Os nossos fundamentos, eles devem estar alicerçados nisso. Amém, queridos? Nós vamos aqui para o terceiro item, onde trata aqui na revistinha da nossa escola bíblica,
que falando, não somos deístas. Então me permite aqui, irmão e minha irmã, fazer algumas comparações, porque nós não somos deístas, mas nós somos teístas. Nós não cremos no deísmo, não participamos do deísmo, não é uma doutrina ao qual nós seguimos, mas nós seguimos a doutrina do teísmo. Então permite-me aqui, meus queridos, fazer uma diferenciação de algumas questões que envolvem essas doutrinas, o deísmo e o teísmo. O deísmo, ele entende que o conhecimento de Deus se dá pela razão. O teísmo afirma que Deus, como é criador de tudo e criador de todos, afirma que Deus afirma Deus como criador de tudo e de todos. O deísmo, ele entende que é a religião natural. Afirma que Deus, como a causa primeira, mas não perfeita em tudo, não perfeita de tudo. O teísmo, ao qual nós cremos, ele reconhece Deus pela revelação de sua palavra. Glória a Deus. Em Israel, em Cristo e na igreja. O deísmo, ele entende que a palavra de Deus é convencionada a partir do século VI pelos socinianos como uma força impessoal interagindo no universo e subordinado à humanidade e às leis do cosmos. Então o deísmo, ele entende que a palavra de Deus ela é subordinada ao ser humano, ao homem. E isso não é uma verdade, porque nós somos teístas. Nós cremos no teísmo. E que Deus, em sua revelação, nós como os teístas, que cremos na doutrina do teísmo, entendemos que Deus, em sua revelação, se deixa conhecer pessoal, moral, perfeito, assim como o excelso, em santidade, poder e majestade. Esse é o nosso Deus. É nesse Deus que nós cremos. Nós também, como teístas e pentecostais, cremos que a revelação de Deus continua a acontecer. Não de forma canônica, vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E jamais adversa ao texto sagrado. Então nós, como pentecostais, cremos na palavra de Deus, cremos na sua santa revelação e continuamos crendo que ela é inerrante, infalível e prioritária e única para nossas vidas. Muito bem, meus queridos, nesse primeiro tópico, o que eu quero deixar para vocês de importante? Somos um povo de Deus, que cremos na autoridade da Bíblia. Não só em palavras, não só em pensamentos, mas também de maneira prática, de maneira utilizável e de maneira substancial sobre as nossas vidas. Somos um povo de Deus que cremos na autoridade da Bíblia. Glórias a Deus. O nosso segundo tópico aqui, ele vai tratar sobre o zelo pela doutrina. Muito bem, meus queridos, o zelo pela doutrina é muito interessante e importante. Nós, pentecostais, amamos a palavra de Deus e devemos mostrar zelo pela boa doutrina. Vou repetir. Nós, pentecostais, amamos a palavra de Deus e devemos mostrar zelo pela boa doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós passamos para o primeiro subtópico, que trata sobre o ensino e a instrução. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Isso está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Meus queridos, os termos bíblicos, eles devem ser interpretados na perspectiva hebraica, grega e do latim.
Quando nós falamos no hebraico, lamat, é o termo usado 85 vezes no Antigo Testamento, nos dando a noção de que devemos ler, de que nós devemos ouvir, que nós devemos aprender e que devemos ser instruídos nas leis do Senhor. Isso quando nós estamos tratando sobre o Antigo Testamento. Quando nós entramos no termo bíblico didascalia, que é um termo bíblico grego, ou também adentramos na palavra didaquê, que também tem a mesma conotação, nos trazem a noção do ensino e instrução subsequente ao querigma. O que é querigma? Querigma é a pregação. Enquanto doutrina, eudocere no latim, nos dão a noção de que no contexto evangélico, a doutrina promoverá a transformação do homem em nova criatura, ou seja, em varão perfeito. Então, meus queridos, estamos aqui nesse subtópico de ensino e instrução. A igreja ela deve ser um instrumento de ensino e instrução. Eu louvo a Deus, como eu disse anteriormente, pelos pastores que nós temos na Igreja Cristã da Trindade, onde são professores, doutores, êximos pregadores da palavra, ensinadores das Sagradas Escrituras, e eles, mais do que isso, tementes ao Senhor, sabedores de que são dependentes do Espírito Santo, para que a palavra de Deus venha a ser pregada, que a palavra de Deus venha a ser entendida, que a palavra de Deus venha a ser instruída, venha a ser pregada, para que vidas venham a ser salvas, para que a transformação do homem em nova criatura, para que a transformação do homem no varão perfeito, ela seja de forma completa, total e infalível. Que venhamos buscar o ensino, que venhamos buscar a instrução, que venhamos fazer, realizar como os apóstolos, sendo ensinados por Jesus através da sua santa palavra. O nosso subtópico 2, ele trata sobre o conteúdo da fé. Primeira coisa que nós devemos entender, meus queridos, que uma fé desassociada da segurança de um sólido fundamento ético, moral e espiritual, com implicações diretas na salvação do indivíduo, ela não é cristã, e muito menos bíblica. Então, meus queridos, meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem que andar em conjunto. A fé tem que andar em conjunto com as Sagradas Escrituras. Ela não pode andar sozinha. Ela não pode ser vã. Ela não pode ser fora dos princípios bíblicos. E os princípios bíblicos, eles trazem fundamentos éticos. Eles nos trazem fundamentos morais. Eles nos trazem fundamentos espirituais. É muito interessante, porque no conteúdo da fé, a palavra doutrina também aplica ao corpo básico e coerente do ensino cristão para com a igreja. A igreja, ela é um instrumento de ensino, de propagação da palavra, de fundamento ético, moral e espiritual. Então nós devemos estar próximos às Sagradas Escrituras, devemos ter as Sagradas Escrituras como prioridade em nossas vidas. Da mesma forma que nós nos alimentamos, da mesma forma que nós buscamos por outras coisas que achamos importantes, a palavra de Deus ela deve fazer parte desse princípio. Ela deve ser prioritária, ela deve ser única em nossas vidas. Meus queridos, quando nós adentramos agora no nosso terceiro subtópico, a nossa confissão de fé e a Bíblia. Meus queridos, a história bimilenar da Igreja de Cristo nos permite comparar os ensinos nos comparar os ensinos humanos dos divinos e eternos, que além de regenerar o homem, o instrui para uma vida de propósito e ministério que glorifique
a Deus. Como eu disse anteriormente, a história da Igreja de Cristo, ou melhor dizendo, a Igreja de Cristo, ela se preocupa na instrução do homem, para que ele venha ter uma vida ministerial, que venha ter o propósito de glorificar a Deus. A declaração de fé, meus queridos, da Assembleia de Deus, ela tem um resumo aqui, onde eu vou ler para os irmãos, que se descreve dessa forma. Em um mundo em transformações que frequentemente modifica suas premissas e valores, os princípios absolutos da Bíblia Sagrada permanecem inabaláveis, evidenciando o propósito divino para a humanidade. Temos a Bíblia como a revelação de Deus, dada aos santos homens por inspiração do Espírito Santo, e a reconhecemos como autoridade única e infalível quanto à fé e conduta. Dessa divisa deriva cremos, que consta 16 pontos doutrinais publicados e praticados pelas Assembleias de Deus no Brasil. Para um maior entendimento do posicionamento doutrinário das Assembleias de Deus no Brasil, esses 16 artigos da fé cristã estão sistematicamente e didaticamente explicados na Declaração de Fé, aprovada em 2017, seguindo a mesma sequência dos assuntos do cremos, acrescidos a outros temas ensinados pela Igreja. Meus queridos, nos dias atuais, infelizmente, em igrejas onde há exageros, em igreja onde há distorções, em igreja onde há dificuldade no ensino, no entendimento da palavra de Deus, se elas pelo menos abrissem os olhos para a declaração de fé das Assembleias de Deus, muitas igrejas, com certeza, teria o seu culto, a sua liturgia, de maneira muito diferente. Meus queridos, é importante sabermos que a nossa confissão de fé, ela não é de autoridade particular. A confissão de fé não é de autoridade particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às Sagradas Escrituras e está em conformidade com elas. Meus irmãos, deixa mais do que claro que a confissão de fé das Assembleias de Deus, ela é submissa à palavra de Deus. Ela é submetida à palavra de Deus. E assim deve ser a nossa vida. Nós como igrejas, nós como membros, corpos de Cristo, devemos ser submissos às Sagradas Escrituras. Ela é a nossa regra de fé. Ela é a nossa regra de fé e prática. Precisamos urgentemente voltar para as disciplinas espirituais. A leitura da palavra de Deus, a oração e o jejum. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós venhamos entender a necessidade em nossas vidas das Sagradas Escrituras. Que nós venhamos ter... Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, para que o Teu Santo Espírito venha nos incomodar a voltarmos para as santas palavras, para a santa doutrina. Agora nós vamos adentrar, meus queridos, ao nosso tópico número 3. O nosso tópico número 3, ele trata sobre ao cuidado quanto aos modismos. Meus irmãos e minhas irmãs, devemos combater os modismos, defendendo a nossa fé de seitas e heresias, refutando os erros contra os ensinos bíblicos, para que mais vidas se convertam ao Evangelho.
Eu louvo a Deus, como novamente gosto de afirmar, meus queridos, eu louvo a Deus pela Igreja Cristã da Trindade, que quando eu e minha família adentramos a esse ministério, buscando auxílio, buscando conforto, buscando um alento necessário para os nossos corações, a Igreja Cristã da Trindade, de portas abertas, com uma doutrina equilibrada, com uma teologia substancial, com homens, mulheres, comprometidos com as Sagradas Escrituras e com a Santa Palavra, éticos, tementes à Palavra de Deus, tementes a Deus, nos abraçaram, nos receberam, cuidaram de nós, caminharam conosco. Infelizmente, temos visto igrejas hoje com muitos modismos. Temos visto igrejas hoje com muitas heresias, com muitos erros doutrinários, com dificuldades de expressar a verdadeira palavra de Deus. Vidas têm se achegado à igreja procurando um alento, um conforto, e encontrado divergências, confusões, distorções, heresias, seitas e por aí diante. Meus irmãos, que venhamos orar por uma igreja cristocêntrica, que venhamos orar por uma igreja que defende a nossa fé, que defende contra o secularismo, que defende contra os erros doutrinários, contra os erros bíblicos, ensinos divergentes, para que mais vidas venham a conhecer Jesus como único, suficiente Salvador. Os modismos, ele traz ideias da moda, eles trazem ideias momentâneas, passageiras. Mas céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Que a palavra de Deus venha a ser alicerce em nossas vidas. Que a palavra de Deus venha estar presente em nossas vidas. Meus irmãos, que venhamos ter respeito e comprometimento com as Sagradas Escrituras, para que esses modismos não venham adentrar em nossas vidas, fazer parte do nosso dia a dia, do seio da igreja. Quando nós adentramos aqui no primeiro tópico do modismo, nós devemos entender que, em contraste com a vida eterna, que habita e faz parte da revelação bíblica, que é puramente baseada na mente de Deus, os modismos teológicos, os modismos atuais, ou as teologias momentâneas, são baseadas puramente em banalidades, em veleidades, em coisas vãs, em coisas que não são alicerçadas, que tem como característica o efêmero, o transitório que vai e vem, o inútil que não agrega, não transforma aos propósitos de Deus. Por quê? Porque é essencialmente humano. Infelizmente, o modismo ele traz bônus, não positivos, mas sim negativos, como decepção, como frustração, desesperança, corações partidos, destruídos, desacreditados na fé. Meus irmãos, precisamos tomar cuidado, precisamos estar atentos, precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, voltar à palavra de Deus, ser comprometidos com a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando nós adentramos agora na parte 2 da nossa revista, do nosso estudo, ele trata sobre procurar apresentar-te a Deus aprovado. Meu irmão, um ministério deficiente da palavra de Deus, infelizmente, ele tem grandes proporções a ser falido. Manejar bem e com esmero, com cuidado, com comprometimento a palavra de Deus livra o obreiro
livra o crente, livra a mim, livra você do falso ensino, do fraude ministerial e da reprovação divina. São pressupostos e motivações que trazem dificuldades, trazem prejuízo para o reino de Deus. Mas quando nós, eu, você, nós, somos servos, somos comprometidos com princípios bíblicos e as ideais do reino de Deus, com o nome que está acima de todos os nomes, Jesus, aquele que é e que há de vir. Não visamos nosso bem, mas visamos o bem da igreja, visamos o bem do reino, visamos a salvação de almas, a pregação do evangelho, ao cuidar da família, ao cuidar do próximo, ao cuidarmos um dos outros como igreja, ao cuidar do necessitado, ao segurar ao caído, ao fortalecer o fraco na fé. Para isso devemos apresentar-se a Deus aprovado, para que a nossa fé, quando for provada, nós venhamos estar atentos, preparados, esmeros, alicerçados, para que essas falsas doutrinas não venham adentrar na nossa vida e na vida da igreja. Quando até entramos agora, meus queridos, na nossa revista, no tópico número 3, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Meus queridos, nós vivemos um tempo na igreja brasileira, em nosso contexto, em nosso solo brasileiro, a falta de trabalhadores para a seara. Temos vivido um tempo onde temos meros telespectadores no banco da igreja. Telespectadores acompanhando o nosso pastor falar, o ensino. Telespectadores de igreja de domingo. Mas nós precisamos de homens, mulheres, obreiros, antes de tudo, trabalhadores para o reino do Senhor. No grego, a palavra ergon, ela fala de esforço. Ela fala de movimento contínuo e organizado. Logo então, quando um trabalhador cumpre a sua função e atinge os seus resultados, ele obtém sucesso e gera lucro. A maior vergonha de um obreiro, não só de um obreiro, de um cristão, de um crente que confessa a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, a maior vergonha dele é ser oneroso, é ser improdutível, descomprometido, irresponsável com as coisas do alto. Precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, estar dispostos para o trabalho na seara do Senhor. Onde quer que você esteja, seja no seu trabalho, seja na sociedade, seja na faculdade, na escola, no local onde você estiver inserido, meu querido, minha querida, seja um obreiro que não tem do que se envergonhar. Seja um trabalhador para o reino dos céus. Ore, evangelize, ministre a palavra de Deus. Fale de Jesus, pense em Jesus, ande como Jesus. Para que novamente não sejamos obreiros, como obreiros que não têm vergonha, que não têm do que se envergonhar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Espírito Santo nos incomode, nos oriente, nos exorte, mas nos admoeste a sermos um obreiro do Senhor, a sermos um obreiro equilibrado, a sermos um obreiro que não ter vergonha, de sermos um obreiro dispostos a trabalhar no reino dos Deus. Deus nos deu, a mim, a você, a nós, dons e talentos para ser usado para o seu louvor, para a honra, para a glória dele.
Meu irmão, minha irmã, abra seu coração. Tenha como privilégio trabalhar no reino do Senhor, trabalhar como obreiro do Senhor. Meu irmão, minha irmã, adentramos aqui na parte de subtópico número 4, que maneja bem a palavra da verdade. Meus queridos, manejar bem a palavra, manejar bem as sagradas escrituras, manejar bem a Bíblia, é ter com as mãos o domínio total e o reconhecimento das funções, das ferramentas que usamos para o cumprimento de nossa missão. Eu, você e nós fomos criados para o louvor e glória dele. E o correto uso da palavra de Deus tem como fim útil a instrução, a correção, a edificação, a orientação, a exortação, a admoestação dos salvos na igreja. Meu irmão, minha irmã, tenha a palavra de Deus como prioridade em sua vida. Digo novamente, tenha a palavra de Deus como prioridade em sua vida. Eu não estou falando aqui que você tenha que entender de hebraico, que você tenha que entender de grego. Não, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus. Temos inúmeras, imensas variedades de traduções. Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia do adolescente, Bíblia do mais jovem, do menos jovem, do idoso, do trabalhador, do pregador. Meu irmão, não há desculpa para não termos apego à palavra de Deus. Não há desculpa para não manejarmos bem a palavra da verdade. Porque, meu irmão, minha irmã, se você não conhece a verdade, consequentemente, você só vai conhecer a mentira. Vou repetir. Meu irmão e minha irmã, se eu, você, nós não conhecemos a verdade, consequentemente, vamos conhecer a mentira. O conteúdo poderoso, o conteúdo perfeito, o conteúdo inerrante da palavra de Deus tem sido usado por algumas para os mais variados fins. Mas desses, Deus os julgará naquele dia. As pessoas e os irmãos, as pessoas que têm usado a palavra de Deus como de forma errônea, de forma desequilibrada, com má juízo, não sendo de forma ética, não sendo de forma equilibrada, Deus os julgará naquele dia. Que o Senhor venha nos usar através do teu Santo Espírito, através do seu Santo Espírito, para que venhamos manejar bem a palavra da verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui entrando já para um momento de conclusão. E é muito interessante como a revista ela trata de algumas questões bastante importantes. São questões que precisamos ter como homens e mulheres de Deus. Compromisso. E temos também a palavra de Deus em nossas vidas. Porque nós cremos que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre as nossas vidas. O importante aqui, meus irmãos e minhas irmãs, temos como objetivo demonstrar o nosso compromisso pela palavra de Deus. O importante aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é afirmar a autoridade da Bíblia
sobre as nossas vidas. É importante, meu irmão e minha irmã, nós mostrarmos o zelo pela boa doutrina. É importante, meu irmão e minha irmã, pontuarmos os cuidados quanto aos modismos que são contrários às sagradas Escrituras. Meus irmãos, minhas irmãs, a Bíblia, ela nos apresenta, diante disso, de maneira clara e eficaz, que não existe outro manual de regra, de fé e de prática na vida do crente. Precisamos ter, meus irmãos, não só a palavra de Deus em nossas mentes, em nossos lábios, em nosso agir, mas sim de forma prática. Em nome de Jesus, nós necessitamos voltar para as Sagradas Escrituras. Eu gostaria com os irmãos de nós podemos fazer a leitura bíblica que tem aqui, onde ela se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao 19. E depois nós vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, do verso 20 ao 21. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 14, diz assim: Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere, o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Meus irmãos, minhas irmãs, nós prestaremos contas a Deus pela falta de comprometimento com a palavra de Deus. Nós prestaremos contas a Deus por nós conhecermos a palavra de Deus e não professarmos, praticarmos e pregarmos a outras pessoas. 2 Pedro capítulo 1 diz assim no seu versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs, ela é a referência para avaliarmos toda a experiência, seja ela de forma pessoal ou coletiva como igreja. Ela é a bússola que norteia a nossa jornada espiritual. É por meio dela que somos guiados pelo Espírito Santo até o dia em que seremos arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. É necessário estarmos comprometidos integralmente com ela. E a razão, meu irmão, minha irmã, de estarmos aqui nesta tarde, a razão, meu irmão e minha irmã, de
de nós estarmos aqui compartilhando. A razão, meu irmão, minha irmã, de termos uma igreja onde temos uma pregação cristocêntrica, uma pregação efetiva, uma pregação onde a palavra de Deus ela é prioridade, onde ela é única, onde ela é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Ensinar a palavra de Deus a todos, a todas as pessoas. Que estejamos, meus irmãos, que estejamos, meus queridos, preocupados com a sã doutrina, preocupados com a palavra de Deus. Porque nós somos pentecostais, amamos a palavra de Deus e somos comprometidos com elas. E eu quero encerrar aqui, meus irmãos, como objetivo da nossa aula hoje, objetivo da nossa conclusão, né, nesse final de tarde, que a Bíblia ela tem autoridade sobre as nossas vidas. E devemos reafirmar isso. Devemos confirmar, alicerçar e reafirmarmos novamente a autoridade da Bíblia sobre as nossas vidas. Que nós devemos, para com a boa doutrina, termos zelo, preocupação, cuidado e mostrarmos à igreja, aos irmãos, a vidas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, o zelo pela boa doutrina, a pregação cristocêntrica, a pregação que venha exaltar a Deus, a pregação que venha mostrar que Jesus Cristo é o único caminho para a vida eterna. E que, amém, que venhamos tomar cuidado como igreja, meus queridos e minhas queridas, com os falsos ensinos, com as falsas doutrinas, teologias desequilibradas e contrárias às Sagradas Escrituras, venham adentrar a nossa igreja. Venham adentrar a igreja do povo de Deus. Que venhamos, meus irmãos e minhas irmãs, diurna e noturnamente, termos a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. Que Deus os abençoe abundantemente e que venhamos ter um domingo abençoado, comprometidos com a palavra de Deus. Deus os abençoe.